Semana do Idoso iniciando aqui no nosso Café com Fisiologia. Eu desejo a todos vocês uma semana abençoada. Nós vamos trazer muito conhecimento, vamos entregar muito conteúdo para vocês nesta semana. Então, não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo para mais pessoas serem alcançadas por esse conteúdo que é tão relevante. Você já viu, semana passada falamos sobre a erisina, agora vamos passar a semana falando sobre a saúde do idoso. Bora para cima! Eu sou um cara que tenho muito carinho pelo público idoso, porque eu fui criado pelos meus avós maternos até certa idade, depois eu fui criado pelos meus avós paternos e foram pessoas muito marcantes na minha vida. E hoje eu tenho muito orgulho de trabalhar com esse público, de trabalhar com essa classe. E é uma forma de eu homenagear as pessoas que me criaram enquanto criança, adolescente, até o iniciozinho ali da idade adulta. E o meu cuidado principal é justamente porque a minha avó materna, ela faleceu em decorrência de uma queda. Ela caiu, fraturou o colo do fêmur e aí depois disso ela entrou em depressão por ser uma mulher muito ativa e ter ficado inativa e, enfim, isso tudo levou ela a óbito. 3 meses depois dela cair, ela veio a falecer. Então, com muito carinho que eu falo com isso aqui, com muito cuidado, tá? Eu entrego muita paixão aqui dentro desse conteúdo. Beleza? E olha só, pessoal. Então, o próprio governo brasileiro ele já mostra para a gente que o crescimento da população idosa expõe urgência de políticas públicas para combater violações e desigualdades. Então, vejam só. Nós temos ciência hoje de que a nossa população idosa subiu muito. Então, olha só, de acordo com o censo de 2022, produzido pelo IBGE, o número de pessoas com 65 anos ou mais cresceu 57% em 12 anos. Ou seja, pessoal, aumentou demais o número de pessoas, aumentou demais o número de pessoas. Já a população idosa com 60 anos ou mais chegou a 32 milhões, tá bom? Para a pessoa ser considerada idosa, ali 60 anos. 32 milhões, tá bom? Ou seja, já é 15%, 15,8% da população total do nosso país. Tá legal? E aí, pessoal, se a gente for parar para analisar, a nossa população então ela está envelhecendo. Se ela está envelhecendo, novos cuidados nós temos que ter. Hoje vocês observam que uma boa parte dos idosos não são mais aqueles idosos que aquela idosa que ficava fazendo só crochê, aquele tiozão que ficava, aquele vovozão que ficava só sentado ali. Não, hoje os idosos estão mais ativos e nós precisamos estar atentos a esses idosos. E aqueles que necessitam de mais cuidados, nós também precisamos estar atentos a eles, tá bom? E vamos ver aqui mais algumas coisas então super interessantes, tá? Envelhecimento ativo e saúde pública. Evidências, implicações e oportunidades. No mundo, pessoal, no mundo há uma expectativa de que em 2050 20% da população tenha mais de 65 anos. Tá legal? Ou seja, a população idosa ela vai aumentar não é só no Brasil, é no mundo. Então, se você projeta, por exemplo, morar no exterior, essa é um bom público aqui para você estudar e se especializar dentro desse segmento. E olha só que interessante, 80% desse público, tá, viverão em países de baixa renda, beleza? Ou média renda. Pode ser que o Brasil esteja aí, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, mas há uma expectativa de que o Brasil esteja aí. Então a gente tem que estar preparado para atender esse público. E olha só que interessante, pessoal. O orçamento para a população idosa em 2021 chegou a 21,3 milhões. Cara, isso não é nada. Olha quanto foi investido para o fundo eleitoral do ano que vem, fundo eleitoral de 2026.
4,9 bilhões. O que isso mostra pra gente? Primeiro, há uma disparidade muito grande. O governo não está nem aí para a população idosa. E aqui eu não estou fazendo politicagem falando de direita ou de esquerda. O governo de maneira geral, tanto faz quem estava antes como quem está agora. Mas aqui o governo em si não está nem aí para a população idosa. Olha quantos caras vão investir em dinheiro para campanhas eleitorais, para fazer a eleição acontecer, e olha quanto é gasto com a população idosa. Isso é um absurdo, o governo não está nem aí. Quem vai cuidar dessas pessoas? Nós, enquanto iniciativa privada, nós, enquanto personal trainers, nós que temos que estar habilitados para trabalhar com esse público idoso. E aí, pessoal, essa imagem ela é bem impactante. Por quê? Porque viver é diferente de estar vivo. Essa é uma frase clichê, não sei quem é o autor, mas observem bem a diferença aqui nessas pessoas idosas para essas aqui. Todos os grupos aqui, ambos os grupos necessitam do nosso cuidado, ambos os grupos necessitam da nossa atenção, necessitam do nosso conhecimento e necessitam do nosso serviço. Mas, para uma pessoa ficar assim, para um idoso chegar a essa idade dessa maneira, hoje, enquanto adulto, enquanto jovem, esse cara ele precisa começar a se cuidar. E vocês devem ter visto já nas academias que o público idoso ele tem aumentado. Tem aumentado e não é mais aquele idoso frágil, não é mais aquele idoso completamente dependente, aquele idoso que tem algumas incapacidades. Hoje nós já vemos muitos idosos assim na academia. E a expectativa é que isso vá aumentando. A expectativa é que nós possamos treinar mais pessoas para ficarem assim. E se você quer viver assim amanhã, se o seu idoso quer viver assim amanhã, é interessante até que você tire um print dessa imagem e dessa outra. Você tem que abandonar isso aqui hoje. Esses hábitos aqui é que fazem muitas vezes a pessoa ficar dessa maneira na idade adulta. E aí eu não estou dizendo que todas as pessoas que ficam doentes na terceira idade, perdão, falei idade adulta, eu não estou dizendo que todas as pessoas que ficam doentes aqui na terceira idade tiveram esse estilo de vida, mas muitas tiveram. E aí a gente precisa conscientizar então os nossos adultos para que eles não se tornem idosos com certas incapacidades por conta de hábitos de vida. E esses hábitos aqui, eles fazem com que a pessoa adquira muitas doenças. E são essas doenças que chegam lá na terceira idade que nós vamos discutir no nosso próximo episódio, que é o de amanhã. Nós vamos falar então no nosso próximo episódio sobre várias doenças e o que você vai aprender nesta semana, amanhã, obviamente. Quais são as principais doenças que acometem os idosos e como a gente consegue tratar essas doenças. Nós vamos aprender ainda nessa semana o que e como avaliar para prescrever os treinamentos dos idosos, como prescrever o treinamento com cuidado e responsabilidade, a dialogar com o idoso nas sessões de atendimento e como envelhecer de maneira mais saudável. Então, meus amigos, esta semana promete e promete bastante. Eu desejo a você uma ótima segunda-feira. Não sei que dia que você está vendo, mas esse vídeo está indo ao ar na segunda-feira. Desejo a você uma ótima semana de muita prosperidade, de muita paz, de muita saúde. E eu te vejo no nosso próximo episódio. Um grande abraço.